E olha só, a ação das facções criminosas na Bahia é um dos destaques da nossa Revista Oeste dessa semana. E quem vai trazer aqui os bastidores da reportagem é o William Grisafes, que já está aqui conosco no estúdio, nosso grande William, que sempre está na nossa redação. Boa tarde, William. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a audiência. Obrigado pelo convite. William, a gente quer ouvir os bastidores, então, dessa reportagem. A gente sabe que você passou uma semana lá, viajou, entendeu tudo. Conta pra gente aqui como é que é. Você foi assim, arrumadinho, subiu o morro arrumadinho ou não? Não. Então, eu, de fato, viajei pra Bahia, fiquei 10 dias lá, na verdade, e passei por 4 cidades, Salvador, Feira de Santana, Camaçari e Jequié, para entender a atuação do Comando Vermelho das facções criminosas no estado. E assim a gente pode entender que a atuação dos criminosos não é só no Rio de Janeiro, por mais que estourou, né, a operação lá contra os bandidos lá nos complexos da Penha e do Alemão. A gente sabe que hoje o Comando Vermelho é a segunda maior facção do Brasil, né, está presente em 24 estados, só não está presente em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e eles têm forte atuação no estado baiano. Então lá eu percorri vários lugares, entrei em favelas, fui na cidade de Jequié, que hoje é a segunda cidade mais violenta do Brasil, cidade mais violenta da Bahia. É uma cidade com 170 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena, mas com forte atuação do crime organizado. Então lá eu conversei com as pessoas, inclusive conversei com um pastor de uma igreja que tem um trabalho muito importante dentro do complexo Nordeste de Amaralina, que fica em Salvador, que é o complexo que é a região mais perigosa da cidade. E ele tem um trabalho muito forte lá com as famílias que perderam, né, as mães que perderam o filho para o crime. Então foi uma experiência muito legal. E os detalhes da reportagem eu não vou falar aqui, porque vai estar amanhã, né, na edição 295 da Revista Oeste, mas foi um trabalho muito árduo, um trabalho muito arriscado, mas deu tudo certo, estou aqui e bora pra cima. William, você disse que foi um trabalho arriscado. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para fazer essa reportagem? A maior dificuldade, Geisiane, foi conversar com as pessoas, porque quando se trata do crime, as pessoas ficam um pouco apreensivas. Não queriam dar o nome, a princípio não queriam falar tanto do que ocorre nas favelas, nos complexos. Aí eu entendi que a gente tem que primeiro conquistar a confiança, conversar aos poucos, ganhar a amizade, aí sim as pessoas falavam. Mas assim, a atuação do crime lá é tão forte que o estado da Bahia hoje é o estado mais perigoso do Nordeste, o segundo do Brasil, só perde para o Amapá, e as pessoas de fato estão apreensivas, e só que essa foi uma das dificuldades, né? A outra dificuldade foi entrar dentro da comunidade onde há o crime organizado, né? Sempre há uma apreensão, entender o que as pessoas de dentro da comunidade pensam em relação a isso. É um risco real, né? A gente sempre lembra do caso do Tim Lopes, que infelizmente estava justamente nisso, né? Numa reportagem investigativa, ali, uma reportagem especial, e infelizmente foi abatido pelo crime organizado. A gente está vendo aqui algumas imagens também, não foram imagens captadas pelo William, como o William já trouxe aqui para nossa audiência. Os detalhes todos dessa reportagem especial estarão amanhã na nossa edição do 295 da Revista Oeste. William, eu vou trazer aqui para a gente as nossas queridas comentaristas, analistas políticas, para te fazer pergunta. Doutora Kátia Magalhães, por favor, uma pergunta para o nosso querido William. William, boa tarde, parabéns pelo trabalho super corajoso. 2 perguntinhas em uma. Aqui no Rio, onde eu vivo, o Comando Vermelho assumiu um domínio muito mais territorial, propriamente dito, do que apenas uma atividade ligada ao narcotráfico, até ao contrabando de cigarros, etc. E aí eu te pergunto, aí na Bahia, o comando, lá na Bahia, né, que você visitou, o Comando Vermelho também assumiu essa dimensão de dono de território? Por exemplo, você observou casos lá na Bahia de meliantes do Comando Vermelho que tenham ordenado a moradores que se retirassem das próprias casas para que os meliantes entrassem e tomassem posse e a pessoa ficasse completamente desalojada? Você observou isso, William? Kátia, muito obrigado pela pergunta. Sim, é o mesmo modus operandi. O Comando Vermelho, de fato, ele está exportando para outros estados
o mesmo modus operandi que ele faz no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, os moradores, eles sempre são reféns dos criminosos. Quando há alguma operação policial, por exemplo, os moradores eles devem deixar as portas das casas abertas para eles se esconderem e esconderem também as armas. Então, é um domínio territorial mesmo. O tráfico de drogas já não é prioridade, é um governo paralelo, eles tomam os complexos, as comunidades e, de fato, governam lá. Há muita extorsão, né? Os comerciantes devem pagar a extorsão, a propina para os criminosos. Se não pagarem, eles correm o risco de ter os comércios queimados. E, de fato, é isso mesmo. É assim como ocorre no Rio de Janeiro. Venda de botijão de gás, internet, até mesmo a cerveja que eles consomem dentro da comunidade. Então, as forças de segurança, a luta deles, do Estado, é a recuperação do território tomado pelos criminosos do Comando Vermelho. E não tem nem o mínimo, né, de propriedade privada. Eu não sabia disso. Tem que deixar a casa aberta, o mínimo de propriedade privada. Bem socialista, inclusive. Fabi, estamos com o William. Sua pergunta. Parabéns, William, pela reportagem, pela coragem. Mas o que eu queria te perguntar é no sentido que, bom, esse ponto a gente já entendeu, né? Então, que é muito parecido a relação, o modus operandi aí do Comando Vermelho em si. Mas também tem guerra de facção, uma pergunta que eu queria fazer para você, entre outras facções. E qual que mais domina lá? Se você pode adiantar, não vai atrapalhar aí o que você irá trazer amanhã na revista aqui da Oeste. É o PCC, é Comando Vermelho ou tem algum outro que é proeminente? Obrigado, Fabi, pela pergunta. Boa tarde. Bom, a Bahia sempre teve, há anos, há décadas, atuação de facções criminosas. Nós temos na Bahia, por exemplo, o Bonde do Maluco, a Catiara, o Bonde do Ajeita, várias facções criminosas que, a partir do momento que o Comando Vermelho entrou em Salvador, em outras cidades da Bahia, como Jequié, por exemplo, essas facções pequenas perceberam que iam perder a guerra de território. Então, o que eles fizeram? Algumas delas, isso vai estar muito detalhado na reportagem, mas eu só adianto um pouquinho aqui, se uniram, se juntaram ao Comando Vermelho porque eles sabiam que iam perder a guerra de territórios. Então, isso fortaleceu mais o Comando Vermelho. O Bonde do Maluco era a facção mais forte da Bahia, hoje é o Comando Vermelho que atua lá, e essas facções, elas... Aqueles grupos criminosos que não se juntaram ao Comando Vermelho ou perderam a guerra ou não lutam por território. Tá aí, então, para vocês. Amanhã vai sair a reportagem especial do nosso querido William, na nossa edição 295 da Revista Oeste. William, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Jornal da Oeste. Até a próxima. Imagina, eu que agradeço, Geise. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.